Bom, chegamos ao final desse percurso entendendo a importância da sociologia e de suas ferramentas para a compreensão da sociedade, de alguns fatos e de algumas ações sociais, mas também sobre uma crítica em relação à necessidade de uma teologia ou em diálogo com a teoria das ciências sociais, para redizer a presença de Deus no âmbito de uma sociedade que em suas representações o trata tão somente como um fenômeno religioso. Hoje eu gostaria de finalizar esse curso propondo, então, 3 vias que podem ser trabalhadas no ambiente social e que concernem diretamente o papel do teólogo, da teologia em si, seja ela atuando a partir de uma eclesiologia, a partir da igreja, seja ela atuando em diálogo com outras ciências. A primeira via é devolver à sociedade a sua memória bíblica. De fato, a Bíblia é um dos componentes essenciais da nossa cultura. Ela é um reservatório de histórias, de princípios, de ensinamentos que alimentaram durante séculos a criatividade cultural do nosso Ocidente e que inspirou seções inteiras da nossa herança. Hoje, ela é cada vez mais para o nosso contemporâneo um texto desconhecido. Desvelar a Bíblia para torná-la acessível e compreensível ao maior número de pessoas constitui uma responsabilidade e um princípio da teologia protestante, somente as Escrituras, em uma sociedade, sobretudo, que perdeu a sua memória religiosa e, em particular, bíblica. Então é urgente superar essa ignorância da nossa sociedade. Caso contrário, a própria sociedade, a própria cultura se tornará indecifrável e incompreensível. Nessa tarefa, nós teólogos, como especialistas das Escrituras, temos uma responsabilidade especial. Uma das tarefas do teólogo é manter a universalidade sobre o debate de Deus na sociedade. Temos um modelo em Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que falava todos os dias na praça pública para todos que passavam. Assim, a Bíblia pode e deve ser o motivo de um diálogo entre crenças e descrenças, não importando de onde elas vêm. A segunda via é trabalhar a espiritualidade no coração da sociedade. Mas, fundamentalmente, o teólogo precisa prestar contas na cidade por aquilo que ninguém pode fazer em seu lugar, que é demonstrar a sua fé, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com uma revelação, com uma transcendência, o relacionamento que cada cristão tem com Deus em sua interioridade, na expressão de piedade pessoal e comunitária. Essa tarefa espiritual é mais importante ainda quando se vive em uma sociedade em que a paisagem religiosa é paradoxal. Paradoxal porque, por um lado, a religião parece ter desaparecido do horizonte da sociedade secularizada. Existe uma forma de indiferença ou um mal-entendido sobre as preocupações espirituais, como se nossos contemporâneos eles tivessem se tornado surdos em relação às grandes questões fundamentais do ser humano, o que já foi chamado por alguns de ateísmo prático, mas que é, na verdade, um racionalismo suficiente para rejeitar, em nome da razão, o que é religioso, o que é espiritual, o que é teológico, na neblina de um pensamento arcaico, hoje ultrapassado. Diante dessa postura, a teologia, através dos teólogos, através de uma eclesiologia, deve lembrar que a espiritualidade é uma dimensão constitutiva, fundamental e necessária da vida humana. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral.
Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Por outro lado, na sociedade, as preocupações espirituais se manifestam de várias maneiras, sob máscaras das mais diversas e das mais ambíguas, e por vezes até as mais assustadoras. Essas expectativas espirituais contemporâneas, no entanto, expressam uma coisa legítima: o desejo de acreditar, o desejo de crer, reprimido ou insatisfeito, que as igrejas e os teólogos não podem ignorar. Então é necessário falar sobre espiritualidade, oferecer tempo e local para a cidade, para que todos ouçam uma palavra para a sua vida. É necessário abrir um espaço para o encontro com Cristo. Isto é praticamente a função de um culto em uma comunidade cristã, que deve ter como o seu primeiro serviço prestado à sociedade, um espaço para que a espiritualidade possa ser vivida. Por isso, o culto deve ser concebido não apenas como um momento interno para a comunidade, mas também como um tempo servindo à sociedade e à cultura. Certamente, nesse campo espiritual, os teólogos têm novamente uma responsabilidade pública específica, especialmente na área da pregação da palavra, que é uma das responsabilidades essenciais, mas não somente durante o culto. Os primeiros protestantes tinham a ideia de uma palavra audível, isto é, pregada, mas também de uma palavra visível, a ação prática na sociedade. E hoje, homens e mulheres não entram em nossas igrejas, mas estão procurando um discurso coerente para guiar as suas vidas, empurrando às vezes a porta de um templo não cristão, ou em um evento público, até mesmo em um encontro pessoal. Elas esperam de alguém, sobretudo do teólogo, uma palavra que toque as suas existências, que toque a sua cidade, que toque a sua vida, que as faça sentir reconhecidas. A terceira via, uma postura ética na sociedade. É a participação dos teólogos em todos esses lugares onde as referências e valores são construídos, onde os compromissos éticos da sociedade são constituídos. É preciso desenvolver essa capacidade social da teologia de entender o humano, de entender o mundo, de entender a vida e de levar sentido com os valores para os indivíduos que se tornam cada vez mais independentes. É papel da teologia constituir eclesiologias contextuais para que as igrejas digam o que pensam sobre os eventos contemporâneos que fazem parte das questões da nossa sociedade, dar sua opinião sobre esta ou aquela lei, dizer a partir de suas convicções se isso é certo ou se isso é errado, se isso trará morte ou se isso trará vida, e o porquê de estar a favor ou contra. É importante não se esquivar dessa responsabilidade ética. É necessário ser ator no espaço público e participar, no âmbito de um secularismo aberto, dessa responsabilidade ética baseada em todas as nossas convicções teológicas específicas. A teologia deve assumir o seu próprio desafio epistemológico, que coloca o questionamento sobre qual condição deve-se pensar a religião hoje.
Os teólogos precisam ser esses representantes da ação religiosa na sociedade, retomar esse papel que está meramente concedido aos cientistas sociais. O teólogo precisa assumir a sua responsabilidade de ser, no coração da associação humana, um especialista na compreensão e na transmissão dos textos bíblicos, de espiritualidade sincera e baseada na relação com Deus e de valores e princípios que são apreendidos em todos os âmbitos dessa relação. São alguns dos princípios que eu acredito que ajudarão o teólogo a cumprir a sua vocação no espaço público e assim se tornar diretamente, certamente e efetivamente um ator na cidade, promovendo um espaço para que Deus possa ser visto, acolhido e sentido no ambiente social. Bom, nós chegamos ao final do nosso curso. Eu espero que vocês tenham entendido, que ele tenha contribuído com a sua formação teológica e cristã, e até uma próxima oportunidade.